Opa, Luísa, tá me ouvindo bem? Oi, tô ouvindo sim. Tudo bem? Então, estamos começando o Esporte de Ouro pelo Instagram da Prefeitura Municipal de Florianópolis, com, claro, essa parceria com a Fundação Municipal de Esportes. Então, convidar todo mundo aí para acompanhar, né, a nossa live lá, dar uma acompanhada mais de perto na Fundação Municipal de Esportes. Pode ir lá no nosso Instagram e essa transmissão, então, em especial pelos canais aqui, pelo canal da Prefeitura Municipal de Florianópolis. O que é o Esporte de Ouro? Esporte de Ouro traz sempre uma entrevista, uma live com uma pessoa que é um destaque do esporte por competições pelas equipes de Florianópolis. Nós, na semana passada, entrevistamos o Gibran, do Remo, nosso medalhista, né, pan-americano, e agora nós temos a Luísa Matsuo, que é medalhista na ginástica rítmica. Então, Luísa, seja bem-vindo, boa noite. Conta um pouco da tua história, um pouco aí de como que tu iniciou no esporte, as tuas competições, o JASC, joguinhos, como é que isso tudo influenciou e esteve presente na sua vida, hein? Oi, primeiramente, boa noite a todos. Eu queria agradecer bastante por esse convite. É muito importante para a gente estar divulgando também os esportes e os atletas aqui do nosso município. Eu fui atleta da ginástica rítmica, atualmente eu não treino mais. Fiz parte da seleção brasileira por 7 anos. Eu ingressei na seleção brasileira, eu tinha 16 anos. E assim, tu vai conduzindo, vai falando da minha história, como é que a Isso, gente não, vai? vamos começar do começo, bem do início. É, como é que foi como que tu iniciou, como é que surgiu a ginástica rítmica na tua vida? Quem que foi a primeira pessoa que tu teve contato? Era um amigo, era alguém da família, era alguém que tu já conhecia, foi só pela TV ou conheceu por pura curiosidade e aí se encantou? Olha, eu acabei ingressando na ginástica rítmica ao acaso, assim, na minha família eu não tenho minha família não tem histórico de atletas, assim, de relação com o esporte, né? E como meus pais trabalhavam muito, eles sempre estavam procurando atividades que eu pudesse estar fazendo no contraturno da escola. E a minha amiga, na época, minha vizinha, disse que queria fazer ginástica e era um projeto da Universidade do Estado de Santa Catarina e era próximo da minha casa. Então, como eu era grudada com ela, a gente fazia tudo juntas. Ela acabou me chamando para fazer junto com ela e eu fui para lá. E a minha primeira professora de ginástica rítmica foi a minha única técnica, assim. Foi a minha técnica foi quem me encontrou na ginástica. E essa minha amiga, inclusive, a Aline Blasius, ela chegou a integrar a seleção brasileira. E Ela era muito talentosa também. Eu acho que eu só entrei na equipe de treinamento por causa dela. Porque ela era muito talentosa. Tá, e quais que são, mas qual que foi a primeira especialidade, a modalidade ali, os aparelhos, qual que tu mais se encantou ou foi pelo conjunto? Foi todo o conjunto? É que na iniciação da ginástica, a gente acaba tendo contato com todos os aparelhos, né? Eu não sei se todas as pessoas estão familiarizadas com o esporte. A gente tem corda, arco, bola, massas e fita. E a gente, no começo, acaba treinando mais as apresentações em conjunto. Que no início da minha carreira, assim, realmente era a minha modalidade preferida, porque eu sempre ficava muito nervosa para competir. Então, quando eu me apresentava no conjunto, eu me sentia mais tranquila, porque tinha alguém ali junto comigo, entrando na quadra, né? Mas eu tinha 8 anos, e no mesmo ano que eu entrei, eu já fui direcionada para a equipe de treinamento com a professora Maria Helena Kraeski, e os treinamentos aconteciam no Instituto Estadual de Educação, onde hoje a gente tem um centro de treinamento, até hoje. E esse foi o começo. Esse foi o começo. E fala um pouco da tua história. Eu vou convidar o pessoal para mandar perguntas pelo Instagram. Pode mandar pelo Instagram da Fundação Municipal de Esportes, pode mandar aqui pelo Instagram da Prefeitura, o Fernando Fernandes, o Lucas, nosso pessoal que está lá na parte técnica, na produção, vai nos enviar as perguntas. Então todo mundo pode participar assim, manda pergunta, quer saber uma curiosidade aí da Luísa, uma questão aí interessante, pan-americano, conquista de medalha, manda lá que ela vai responder
tudinho, que nós vamos com a live aí até as 9 horas da noite. Canal aqui do Esporte de Ouro, da Prefeitura Municipal de Florianópolis, trazendo sempre um esportista, manezinho aqui da capital, disputou jogos abertos, joguinhos. Fala pra gente uma coisa, Luísa, como é que foi a tua primeira competição e a tua primeira conquista? A minha primeira competição foi no ano que eu entrei mesmo. Eu já ingressei na equipe e isso é algo que foi muito importante para o início da minha carreira, já estar em contato com a competição desde cedo. Então eu tinha 8 anos, minha primeira competição, eu acredito que foi os Joguinhos Abertos, em 1996. E minha primeira conquista, eu comecei a me destacar um pouquinho mais com uns 12 anos, né? Então eu ingressei com 8 e eu comecei a ter resultados mais expressivos dentro do estado, já quase na categoria juvenil. Então, no último ano de infantil, eu fui finalista num campeonato brasileiro e eu lembro que eu fiquei vislumbrada com a competição, a primeira vez que eu tinha viajado de avião. E eu via todas aquelas meninas, e isso também foi um marco na minha carreira, eu ter conseguido estar entre as 10 melhores ginastas da categoria infantil no Brasil. E a partir daí parece que deu um clique assim na minha cabeça de que eu estava entendendo o que era o esporte, né? Tá, e agora sim, ó, durante esse período que tu disputou Jogos Abertos, tinham atletas de municípios vizinhos aí que a concorrência ela era muito mais assídua, assim quando vocês iam, pô, vamos disputar hoje contra, São José, Blumenau, Joinville, lá tem uma equipe de ginástica rítmica que também é muito forte. Existia uma equipe assim, ou uma atleta que mais te desafiava e que mais fazia com que você evoluísse como atleta? Eu me recordo muito dessas minhas primeiras participações em joguinhos abertos, jogos abertos, de estar sempre competindo bastante com as cidades de Joinville e de Blumenau. Timbó também na época. Essa é a minha maior recordação. Eu lembro de ginastas de Joinville que eu admirava muito, a Roberta, a Maria Carolina. E elas eram de categorias acima da minha, né? Elas eram mais velhas do que eu, então eu admirava bastante elas. Mas dentro da minha própria equipe eu também tinha ginastas que eram uma referência para mim, né? Normalmente as ginastas mais velhas acabam sendo uma referência para ginastas mais novas, né? E por isso que eu sempre falo para as meninas aqui de Florianópolis que elas têm que tomar muito cuidado também com isso, porque todas as meninas dentro do ginásio se espelham nelas, como eu me espelhava naquelas ginastas da categoria adulta. Olha só, quem está acompanhando a gente na live, Fabiana Beltrame, primeira campeã mundial de remo do Brasil, está acompanhando, está te mandando um grande abraço, está por aqui também, vamos lá, ó. A Helena tá por aqui, Helena, né? Helena Brizola tá por aqui. Sim. Oi, Lu! Em que ano você competiu o primeiro Pan-Americano? Ela tá perguntando. Eu competi meu primeiro Pan-Americano em 2007, que aconteceu no Rio de Janeiro. E foi uma das competições mais emocionantes da minha vida, porque competi em casa com toda aquela torcida, o ginásio cheio, além da responsabilidade, né, de tentar levar o Brasil para o pódio, de proporcionar essa alegria também para todo o povo brasileiro de escutar o hino nacional. Foi, acho que, uma das competições mais emocionantes que eu participei. Luísa Matsuki é a catarinense, acho que é a mulher catarinense, acho não, tenho quase certeza, agora você me confirma, acho que é a mulher catarinense com o maior número de medalhas em Jogos Pan-Americanos, é isso, né, Luísa? Acho que no Brasil. Só a mulher isso, no Brasil. Não, brasileira. De ouro. A gente tem outros atletas que têm um maior número de medalhas, mas de ouro sou eu. Parabéns mais uma vez. Olha aqui, obrigada. Quem está acompanhando a nossa live também, Luísa, a equipe de ginástica rítmica do Instituto Estadual de Educação, ADIE, UDESC e Fundação Municipal de Esportes. O pessoal está todo mundo lá antenado. Pode falar. Não, que a equipe aí está em peso, me prestigiando. E eu sempre gosto de reforçar que tudo que eu conquistei, eu não conquistei sozinha, né? Muita gente trabalhou junto comigo, muita gente por trás de todas as medalhas que eu conquistei. E eu sou muito grata por isso. Mais pergunta aqui, da Dani Rodrigues. Como que foi o ingresso na seleção? Como é que tu
recebeu a notícia? Como é que foi a tua primeira participação, a convocação? Foi tudo muito natural? Tu já estava aguardando? Deu aquele friozinho na barriga? Ou foi meio que te pegou desprevenida, de relance? Olha, eu tinha 16 anos, eu já estava morando em outra cidade, né? Eu estava treinando em Toledo, no Paraná, tendo a oportunidade de estar treinando com outras técnicas, até para ganhar mais experiência. E teve uma seletiva que foi aberta para o Brasil inteiro. Então, quem quisesse participar da seletiva, estaria lá. E não que eu não esperava, a gente sempre tem um sonho de chegar lá, né? Mas eu fiquei muito nervosa durante toda a seletiva, mas eu sempre tive muita... Nos últimos anos, ali, antes de ingressar na seleção brasileira, eu tinha conseguido mais controlar o meu emocional. E eu participei de toda a seletiva e cada etapa da seletiva era num dia e eu ia passando pro próximo, pro próximo, pro próximo. Quando chegou no último dia que eles anunciaram, assim, é um misto de alegria, com certeza, e uma expectativa muito grande, mas eu não minto, eu senti muito medo. Medo do que é incerto, né? Então eu tinha medo porque eu entendia que eu ia ter que morar numa outra cidade, que eu ia ter que ficar longe da minha família, que eu longe dos meus amigos. E no início essa é a parte mais difícil de superar, ainda mais que a gente acaba ingressando na seleção tão jovem, né? Com 16 anos. E passava a maior parte do meu tempo na escola, no ginásio. Então, eu lembro de sentir, assim, muita... expectativa, ansiedade, um pouco de medo dessa incerteza, mas muito feliz. Muito feliz mesmo. Estamos na live com a Luísa Matsu, nossa campeã da ginástica rítmica. E tá chegando aqui mais pergunta. O Anselmo Daura. Qual a conquista mais importante da carreira dela e quanto tempo para se preparar para uma competição, hein, Luísa? Olha, a conquista mais importante da minha carreira foi a conquista da vaga para os Jogos Olímpicos de Pequim e também por estar integrando a seleção brasileira nessa competição, assim. Sempre foi meu sonho. Eu lembro de assistir a Olimpíada em 96, assim, eu não sabia nem o que era ginástica, mas eu assisti pela televisão e não sei por que passou pela minha cabeça que um dia eu queria participar e eu tinha 8 anos. Então, eu não sei se também é o universo, é o destino, são as oportunidades que iam aparecendo, eu ia agarrando. Desde criança, eu tinha esse desejo de participar de uma Olimpíada. Então, a minha maior conquista de toda a minha carreira é estar nos Jogos Olímpicos. Acho que de muitos atletas, esse é o principal, acho que é o principal objetivo, né? É diferente, Quanto né? tempo, né? O ar, a atmosfera. Ah, não, era incrível, assim, ó. A Vila Olímpica, até a própria sensação de estar entrando na quadra, no maior evento esportivo do mundo, e tu sentir os olhos do mundo inteiro em ti, assim, é uma sensação que eu não tenho nem como explicar, assim. Valeu a pena todo o esforço, tudo que eu passei valeu a pena e eu faria tudo de novo se fosse para repetir. E a outra pergunta era quanto tempo de preparação, né? Eu comecei a treinar com 8 anos e eu cheguei nos Jogos Olímpicos com 20. Então, foi bastante tempo de preparação. Tem meninas, mas acho que cada história é uma história, né? Tem meninas que acabam ingressando na seleção com a mesma idade, mas tem uma história de ginástica menor e dependendo da época do ciclo que tu entra, tu pode encurtar ou, né, deixar esse caminho um pouquinho mais longo. Mas acho que é um processo longo, bem árduo, de muito esforço. Olha só, quem está acompanhando a gente também na live é a Beatriz Linhares. Beatriz Linhares, ginasta da Seleção Brasileira, medalhista nos Jogos Pan-Americanos Lima em 2019, da equipe do Instituto Estadual de Educação, o DESC. Também está conosco aí. A Bia acho que é a quarta manezinha aí na Seleção Brasileira. A Bia está representando a gente lá. Elas estão treinando muito, muito, muito para conquistar essa vaga para a Olimpíada de Tóquio e acho que o Brasil inteiro está torcendo por elas e a gente torcendo, acho que mais ainda. Ô, Luísa, tá chegando muita pergunta para a gente, né? Só lembrando para quem está pegando o bonde andando, nós estamos no ar com o Esporte de Ouro pela Prefeitura Municipal de Florianópolis e Fundação Municipal de Esportes. Então vai lá no Instagram também da Fundação, @FME-Floripa. Vai lá, segue a gente, compartilha, participa lá de todas as informações, tem treino de atletas,
tem histórias com os técnicos, tem muita coisa bacana acontecendo no Instagram da Fundação Municipal de Esportes. Tem muita pergunta aqui, como eu disse, Luiz, a gente vai tentar fazer tudo, todas elas. Mas tem uma pergunta minha também, quero te perguntar o seguinte: quantos anos uma ginasta ela é nova, né, ela pode iniciar, e com quantos anos ela já é velha para a competição? Porque vocês começam muito cedo, né? Com 16 anos já estão competindo em Olimpíada. Então, qual que é a idade limite? Existe uma idade limite para uma ginasta? Olha, a gente não tem uma idade limite, mas a gente tem ginastas que conseguem ter uma carreira mais longa. O que, principalmente aqui em Florianópolis, ali com a Maria Helena, ela sempre tenta trabalhar as ginastas para que a gente consiga colher os frutos de todo o trabalho na categoria adulto, né? Mas as ginastas acabam iniciando a carreira com 6, 7 anos. Com 8, talvez hoje fosse considerado até tarde, que foi a época que eu comecei, porque hoje as ginastas acabam começando até antes. Na seleção brasileira, quando eu encerrei a minha carreira na seleção, eu tinha 23 anos. E eu já era chamada de tia, ou vó, na ginástica, né? Porque eu acabava competindo com meninas de 16 e 17 no mesmo grupo. Hoje, a gente vê ginastas como a Natália Gaudi, que eu não sei quantos anos ela tem, mas ela está conseguindo se manter no esporte de rendimento, né, frente a uma seleção brasileira por mais tempo. Isso também mostra o quanto a ginástica tem evoluído, os treinamentos, toda a questão de prevenção de lesões, porque é um esporte que exige muita repetição. Então, os nossos treinos na seleção brasileira eram de, em média, 8 horas por dia, podendo chegar a 10 horas. A gente treinava 2 períodos. Então, é uma carga muito pesada que pode estar encurtando, né? No passado encurtava mais, hoje menos, mas a carreira de muitas ginastas. Mas acho que assim, ó, chegar nos 25 ali é suado. 26, 27. É difícil. Tá certo. Ô, Luísa, tá chegando umas perguntas aqui, eu vou tentar fazer elas aos poucos aqui, mas duas em uma, para a gente poder ir matando essas questões. Bom, qual foi a sensação? Acho que em parte você já respondeu na pergunta anterior, mas pode ser que o pessoal está entrando agora na live. Como foi a sensação de entrar na quadra nos Jogos Olímpicos pela primeira vez? Aqui a pergunta da Amanda. Amanda que treina ali na ginástica, ali no Adieu. Amanda. Olha, eu já tinha falado, né, mais superficialmente, assim, é um pouquinho difícil de descrever como é que é. A gente se prepara muito tempo para aquele momento específico da carreira, então eu senti assim um misto de ansiedade com alegria, um pouco de nervosismo, sim, porque imagina, né? Aquela sensação do mundo inteiro te olhando. Mas a gente estava tão preparado que quando tu está se encaminhando para a quadra, assim, naquela... acho que as meninas ginastas vão entender. Parece que assim, ó... corpo todo assim contraído, muito concentrada, mas tudo fluiu tão automático, porque na seleção brasileira a gente treina muito e a gente respira ginástica 24 horas por dia. Então a gente estava 100% preparada para aquele momento, né? Então eu meio que era uma alegria muito grande ver que a apresentação ia fluindo e eu ia curtindo aquele momento, assim. Foi muito bom e, olha, se eu pudesse eu faria de novo, eu viveria tudo de novo. Vamos lá, tem a pergunta aqui também da equipe da Fundação Municipal de Esportes, que é uma pergunta também institucional. E como que você vê a ginástica rítmica no âmbito escolar? Como é que você vê essa projeção, essa iniciação dessas meninas, dessas crianças, mas no âmbito escolar? A gente, ali no ADEUDESC, eu posso dizer pelo que eu tenho vivenciado ali, né? A gente tem um projeto com cerca de 320 crianças, se eu não me engano, tá? E todas elas acabam fazendo a ginástica rítmica de uma maneira mais lúdica, de uma maneira buscando saúde, buscando estar ativa, se movimentar. E a ginástica rítmica é um esporte que te propicia muito isso. E vê-las ali felizes, realizando aquelas atividades, eu acho que é essencial. Eu não tive a oportunidade de ter isso na escola, quando eu estudava, né? Acabava que, na época, eu vivenciava os esportes com bolas, mas teria feito talvez um diferencial
se eu tivesse vivenciado alguns movimentos da ginástica, não somente da ginástica rítmica, mas alguns movimentos ginásticos, assim, né? Que são preparatórios para todos os esportes, né? Trabalha a questão da consciência corporal, equilíbrio, força, saltos, impulsão. Então, a ginástica poderia estar te preparando para qualquer esporte. Além disso, né, também a convivência com outras meninas, o trabalho em equipe, todos os benefícios que podem estar, que poderiam estar sendo oportunizados para essas crianças. Bom, o pessoal está pedindo aqui, Luísa, para você mostrar suas medalhas. Não sei se você estava preparado para isso, mas o pessoal está pedindo aqui na live, então a gente repassa para você. E também a pergunta aqui do Gil. Lu, quais foram as maiores dificuldades que você encontrou na sua trajetória ou no início de carreira? Então? No início, bem no início da carreira, era questão até de patrocínios para poder viajar e participar de mais competições. Então, eu acabava competindo com ginastas que já treinavam com técnicas estrangeiras, que faziam estágios fora do Brasil. E na época eu não tinha esse tipo de... Eu não tinha essa condição e eu não conseguia um patrocínio na época, né? Hoje acho que a informação chega muito mais fácil para as pessoas. Então, eram outros tempos. Quando eu ingressei na seleção brasileira, uma das maiores dificuldades foi a saudade de casa, a saudade da família, começar a me virar sozinha, apesar de que aqui, com a minha família, a gente acabava já tendo muitas responsabilidades, né? Isso me preparou bastante para o que eu ia encontrar na seleção brasileira. Muitas meninas que moravam comigo acabaram até sofrendo um pouquinho mais do que eu, mas foi difícil. E nos últimos anos, as questões mais físicas, né? De dores, de lesões. Nos últimos anos, na seleção brasileira, isso foi o que mais me fez sofrer, assim. Ó, tem mais perguntas aqui, a gente vai passando aqui. A pergunta da equipe da Fundação Municipal de Esportes. Tem como iniciar crianças sem haver especialização precoce? Ou se isso é inevitável? E também aqui a pergunta da Ligiane, como foi morar longe da família e quais foram os aprendizados também nessa fase? Tá, vou começar pela última, então. Foi difícil, principalmente no começo. A gente acaba tendo que amadurecer forçadamente, né? Me virar... a gente não tinha que se virar 100% sozinha, né? Eu dividi o apartamento com outras meninas, a gente tinha as refeições, e tinha uma rotina diária muito fechada, às vezes até não tinha nem como pensar muito, assim. Mas isso me proporcionou muitos aprendizados, né? E que hoje eu também levo para minha profissão, para minha vida pessoal. E depois também, voltar para casa também é outro aprendizado, porque tu está 7 anos morando longe da família, e depois tu volta para casa, e também foi um outro aprendizado muito grande, também não é fácil, mas foi uma experiência muito boa mesmo. Eu estava aqui separando as medalhas, eu separei, né, porque na dúvida é sempre bom. Aqui eu tenho as medalhas dos Jogos de Guadalajara. Vamos lá, vamos mostrar. Atenção, peraí. Vamos, pessoal da produção, atenção pro print. Vamos lá, pessoal da produção, atenção pro print. Deixa eu pegar as outras aqui, então. Os meus xodós são as medalhas dos Jogos Pan-Americanos. Vamos lá. Ui. Aí, ó. Vamos lá, vamos fazer o print aí, ó. Luísa Matsu, nossa ginasta multicampeã, está conosco. Dessas medalhas, Luísa, tem uma que... talvez ela não seja de ouro, ou talvez, enfim, independente. Mas tem uma que tu acha mais bonita. Você acha, essa medalha aqui ela é muito linda, ela deveria até ser de ouro, ou enfim, tem alguma que você acha mais linda do que todas as outras? Essa podia ser de ouro porque é bem pesada. Não, qual que é essa? A medalha de Guadalajara, eu acho muito bonita. A do Pan de 2007 eu acho linda, linda mesmo. Só que ela é muito frágil. Ela é de tipo um acrílico. Inclusive, tiveram alguns atletas que, durante o PAN mesmo, acabaram que a medalha escapou e quebrou, assim. Então, tem que tomar muito cuidado com a do PAN. Eu acho ela muito bonita. Do PAN do Rio. PAN do Rio, 2018. 2018, né? Não, a do Rio é 2007 e a de Guadalajara é 2011. Isso, 2007. Meu Deus, já estou confundindo tudo aqui. 2007, tá certo. Meu Deus, como passa rápido, hein? Passa rápido. Parece que foi ontem.
deixa eu continuar. Bom, terminando de responder aquilo que eu te perguntei antes, tá? Você começou pelo final, né? Como é que Tá. foi morar longe da família? Você já respondeu também, né? E Medalhas. aí, se tem como iniciar crianças, né, sem haver especialização precoce, ou se isso é inevitável? Não, eu não acho, eu não considero inevitável, certo? E na verdade, na ginástica, por ser uma modalidade tão precoce, é um cuidado que os técnicos devem ter. Por exigir muitas horas de treino, essa especialização precoce ela pode até acontecer, mas a gente tenta evitar, até porque quando não normalmente, pelo menos é o que a gente vê bastante na ginástica rítmica, aquelas crianças que apresentavam resultados muito expressivos nas categorias bem de base, pré-infantil, infantil, às vezes chegavam já bem saturadas ou com muitas lesões na categoria adulto e eram ginastas super talentosas e esses talentos acabavam se perdendo nesse caminho. Então, a gente respeitar esse desenvolvimento do atleta, essa evolução gradativa, a gente propicia que frutos na categoria, que a gente possa colher frutos na categoria adulta, e que é onde as principais competições ou onde os sonhos dos atletas vão se realizar, né? De estar representando uma seleção brasileira em jogos como Jogos Pan-Americanos, Jogos Olímpicos. Bom, Luísa Matsu, nossa multimedalhista, multicampeã, está conosco às 8 horas e 30 minutos. Lembrando para vocês que estão ligando a live agora, live da Prefeitura Municipal de Florianópolis, Fundação Municipal de Esportes, Secretaria de Cultura, Esporte e Juventude. Então pode ir lá na nossa página, seguir, aproveita lá, porque é um projeto muito bacana. Estamos no ar com o Esporte de Ouro, sempre entrevistando uma pessoa, uma esportista aqui de Florianópolis com diversas conquistas. E dessa vez está conosco a Luísa Matsu. Vamos lá, tem mais pergunta aqui. Tô achando aqui. A Luísa está perguntando qual foi o seu maior desafio. Como eu já tinha comentado, inicialmente meu maior desafio foi ficar longe da família, né? Eu estava com muito receio de morar em outra cidade e ficar longe de todo Quantos mundo. anos isso, hein, Luísa? Primeira 16 vez. anos eu tinha. 16 anos. Então, assim, eu ia me mudar e eu não sabia quando que eu ia ver meus familiares de novo. Eu me mudei para Aracaju. Meus pais não tinham condições de ir para lá me visitar naquela época. Né? Acho que a primeira vez que meus pais foram, nem sei quando que foi, mas eles não tinham essa possibilidade de estar lá do meu lado. Meus pais trabalhavam o dia todo. E essa foi minha principal dificuldade, assim, no início. E no final, as limitações físicas, assim, que meu corpo estava um pouco saturado daquela carga de treinamento muito intenso. E também ter que entender a hora de parar, né? Isso foi um desafio. Quando Luísa, seria a melhor hora? Luísa, me diz uma coisa. A Giovana está perguntando aqui qual o país que você mais gostou de visitar e, ao mesmo tempo, eu te pergunto também qual o país mais apaixonado pela ginástica rítmica. Olha, um país mais apaixonado pela ginástica rítmica. A ginástica rítmica é uma referência, a referência mundial da ginástica rítmica é a Rússia, a Bulgária, mas de paixão, acho que talvez Espanha, que tem essa paixão, essa torcida bem calorosa, e muitas ginastas de fora também são ídolas lá, né, na Espanha. O país que eu mais gostei de visitar, eu acho que foi meu primeiro mundial, que foi em Baku, no Azerbaijão, e foi a primeira vez que eu tinha saído do Brasil. E eu fiquei, assim, ó, deslumbrada com a cidade, com aquela sensação de estar escutando as pessoas falando uma língua que eu não entendia. E para mim aquilo foi tão novidade que eu acho que foi um dos países que mais me marcou, assim, até pela própria cultura de lá, as vestimentas, a comida. E foi o país que eu mais gostei de visitar. Olha, a Evelise, talvez eu vá errar o nome dela, me ajudei porque tu deve conhecer, a Evelise Garofalo. Que privilégio ter visto a Luísa treinando e competindo. E manda uma hashtag, manda um emoji de coraçãozinho. Um coração para a Eve. A Eve eu conheci quando eu voltei da seleção a primeira vez, logo ali pós-Olimpíada. E a Eva é uma pessoa muito especial ali para a equipe de Florianópolis também. É técnica da categoria infantil e faz um trabalho muito legal.
O Guilherme Larroy está perguntando quais são as potências da ginástica rítmica mundial, nomes e países. Oi, Larroide. Oi, Giga. Então, eu já tinha comentado que a potência mundial na ginástica rítmica atualmente, ou desde sempre, desde que eu me conheço por gente como ginasta, enfim, é a Rússia. E nós temos, inclusive, duas ginastas russas que são gêmeas, que são a Dina e a Arina, e elas são excelentes ginastas, assim, estão sempre nos pódios em campeonatos mundiais nesse ciclo. E olha, estão com uma chance muito grande de fazer história nos Jogos Olímpicos, sendo duas irmãs gêmeas, talvez fazendo uma dobradinha no pódio, né? Mas hoje Israel também tem excelentes ginastas. A Bulgária é uma escola de ginástica também referência no mundo. Inclusive, a Bulgária, a gente sempre... a gente trabalha numa linha, né? Então, a gente tenta sempre buscar uma referência para até fazer o nosso trabalho aqui em Florianópolis. E a Bulgária é uma referência para o nosso trabalho daqui. Luísa Matsu, nossa medalhista dos Jogos Pan-Americanos, catarinense, disputou os Jogos Abertos aqui por Florianópolis. Luísa, me diz uma coisa, as pessoas ainda confundem muito a ginástica rítmica com a ginástica artística, quando fala, eu sou ginasta, é você que faz lá, tem essa confusão ainda? Bem menos do que antes, né? Acho que com a rede social hoje, enfim, as informações chegam muito mais fácil. A informação chega muito mais fácil nas pessoas. Hoje menos, mas ainda assim. Eu faço ginástica rítmica e as pessoas chamam a ginástica da Daiane dos Santos, da Daniela Hipólito, dos nomes, e acabam citando os nomes da ginástica artística e não da rítmica, né? Mas eu encaro como... É que a ginástica artística ela teve resultados expressivos nos últimos anos, esteve muito mais na mídia, né? E muitas pessoas... Teve uma visualização muito maior do que a rítmica, então é normal, é a ginástica que as pessoas conhecem. Então não vejo também como algo negativo, né? Fico feliz que outra modalidade de ginástica tem ocupado um lugar maior. Estamos ao vivo com Luísa Matsu, nossa campeã da ginástica rítmica. Isso. E está conosco, porque o pessoal confunde bastante. Então, Luísa, vamos com mais perguntas aqui. Ó. Michele Goulart. Lu, como você vê a importância do apoio da família? Deixa eu subir aqui. Da família para a formação de uma ginasta. Como que é o apoio da família? É fundamental, essencial, né? Essencial. Eu acho que faz parte de um dos pilares, assim, na formação de um atleta, né? Meus pais sempre me incentivaram dentro do esporte, a partir do momento que eu e a minha irmã também foi ginasta, também treinou comigo, a partir do momento que a gente escolheu estar dentro do esporte e assumir aquela responsabilidade, aquele compromisso, eles sempre tiveram apoiando a gente, fazendo de tudo para que pudéssemos vivenciar intensamente aquele momento, né? Eu acho até brinco, assim, que quando eu estava na seleção brasileira, eu tinha uma amiga, assim, a gente ia pro orelhão ligar para a família. Daí ficava as duas no orelhão, eu num lado, ela do outro, chorando, né? De saudade, o treino tá muito pesado, eu não sei se eu quero mais. Daí a minha mãe falava, filha, aguenta mais um pouquinho. A mãe dela falava, não, filhinha, volta, volta. Daí as duas desligavam o telefone, cada uma com uma sensação diferente, assim, às vezes eu queria que a minha mãe dissesse, volta, filha, mas dou graças a Deus que ela não disse, que ela sempre mandou eu persistir lá, mesmo que tivesse difícil, que seria uma fase, que assim como tem momentos bons, também tem momentos ruins e que tem que superar aquilo, que vai te fortalecer de alguma forma, né? Então a família é essencial. Mas assim, um recado, a família é essencial, mas não pode também achar que é técnico, né? Que hoje a gente tem uma outra dificuldade, assim, de muitos familiares que acabam opinando demais ou achando que podem, pensando, qual seria o melhor caminho para o meu filho. Então, acho que os técnicos estão ali para tentar extrair o melhor de todos os atletas que estão ali. E o pai tem que estar na posição de pai, tem que achar tudo bonito, tem que incentivar, não tem que ter um olhar de árbitro, de juiz, de técnico, né? Tem que incentivá-lo a persistir dentro da modalidade,
mas no seu papel de pai. O técnico é que vai pensar em todos os outros aspectos do treinamento e das competições. Deve ser difícil, né? Porque todo mundo quer dar uma opiniãozinha, né? Quer dar um pitaco ali, quer... Deve ser bem assim. Olha, só tem uma pergunta interessante aqui, Luísa. É a Levina. Ela está perguntando se é verdade que vocês fazem treinos com os olhos vendados. Isso é verdade? O treino completo não tem como, mas alguns manejos, manipulação do aparelho com os olhos vendados, auxilia a gente na percepção do aparelho, na percepção do tempo que o aparelho leva. Depois que eu lanço, eu tenho que entender onde ele vai cair, ou na força que eu coloco, na posição do meu braço. Isso auxilia na melhoria dessa manipulação do aparelho. Mas fazer um treino completo, uma série inteira com os olhos vendados, não é possível. É perigoso até, porque de se lesionar e se bater não é recomendado. Mas os manejos de aparelhos podem trazer assim benefícios. Ó, a Ivete está perguntando aqui, a ginástica influenciou na tua escolha ao ser nutricionista e hoje estar auxiliando nossas meninas? Influenciou, porque quando eu era atleta, a gente não tinha muita estrutura. Então, eu penso nos absurdos que eu fazia. Então, quando eu encerrei minha carreira como ginasta, ali no final, eu decidi entender o que era a alimentação, o quanto a alimentação podia influenciar na minha saúde e no meu desempenho como atleta. E vejo que praticamente fiz tudo o contrário, né? Sem orientação nenhuma, a gente ia para o achismo, ia para a revista, ia para a internet. Na verdade, nem tinha tanta assim, informação na internet naquela época, mas a gente acabava fazendo coisas muito erradas, né, com relação à alimentação. E que hoje eu fico muito feliz de estar trabalhando com as meninas para evitar que elas passem por isso, né? Que elas tenham uma orientação do que é uma alimentação adequada para o atleta e a importância disso ser trabalhado desde de categorias mais jovens, não só lá na categoria adulta. Que na categoria adulta que a gente vê maiores dificuldades com relação ao peso, que a ginástica é um esporte em que a forma física ela é levada muito em consideração. Então, a ginástica tem que ser leve, longilínea, ela tem que ter uma amplitude grande de movimentos, e às vezes, se você está acima do peso, você não consegue executar os movimentos bem e é capaz de se lesionar, né? Então, na categoria adulta, isso tem um peso maior, mas eu acredito que se a gente começar a trabalhar isso nas categorias mais novas, a gente evita muitos problemas no futuro. Luísa Matsu, nossa medalhista do Pan-Americano, está conosco no Esporte de Ouro da Prefeitura Municipal de Florianópolis, Fundação Municipal de Esportes. Vai lá no nosso Instagram, @FMEFloripa, segue lá o nosso Instagram, porque tem muita informação bacana e através do Instagram você pode dar sugestões, porque toda segunda-feira tem o Esporte de Ouro e outros entrevistados irão passar por aqui também. Então você tem um catarinense lá que passou aqui pelas modalidades de Florianópolis, aqui da capital, competiu Jogos Abertos, né, hoje, né, já se aposentou, segue outros caminhos, enfim. Vai, indica lá, dá a sua sugestão que, quem sabe, ele está aqui na próxima segunda-feira conversando conosco. Luísa, tem feedback aqui, o pessoal gostou muito, parabenizando pelas medalhas, a hora que você mostrou ali, foi uma cena muito bonita, o pessoal gostou bastante. O Vitor Gomes, como foi a evolução desde o pré até o adulto, resultados e competições? Essa evolução ela foi gradativa? Você deu um salto, depois estabilizou? Como é que foi isso? Ixi, foi bem gradativa. Eu comecei lá da última colocação, nem individual eu competi, eu só competi em grupo. Até, acho que de 96 a 99, eu só competia conjunto. Eu acho que eu comecei a fazer algum individual ali, apresentações individuais no final, ali em 99, não sei ao certo. Mas eu acho que nas categorias pré-infantil e infantil, ali no comecinho, eu não me destacava. Fui colher mais frutos e aparecer mais no meu último ano do infantil, que daí foi nesse ano que eu fui finalista do brasileiro, mas eu não ganhava, nem finalista no estadual eu fui nesse ano, mas no brasileiro eu consegui estar lá numa final. E em 2001 que eu comecei a ter mais resultados em nível estadual, assim, dentro do estado, joguinhos, e tá numa final de Joguinhos Abertos em 2000 ali também. Em 2002, deixa eu ver,
6 anos depois que eu tinha ingressado na ginástica, que eu fui ter medalhas individuais, né? Porque eu tinha medalhas por equipe, em conjunto, mas eu me apresentando sozinha, só na categoria juvenil que eu consegui algumas medalhas. Em 2002, na verdade, foi o ano que eu despontei, assim, nível de estado. Eu fui campeã dos joguinhos, eu viajei para um campeonato de nível nacional, eu consegui medalhas nesse campeonato de nível nacional também, os Jogos Escolares, Jogos da Juventude, né? Não eram Jogos Escolares da Juventude? Acho que é. Não sei se na época era um nome diferente, agora é um pouco... Né? Mas aí foi a partir de 2002 que eu comecei a ter uma ascensão na minha carreira. E eu fui ingressar na Seleção Brasileira em 2005. Então, acho que foi uma evolução, assim, bem gradativa. Não foi algo, assim, que eu comecei despontando como um talento na ginástica, né? Mas existem fenômenos assim também. Não, mas existem fenômenos assim, né? Às vezes a pessoa não gradativamente acaba não acontecendo, né? Dá um salto, que a pouco cai, e às vezes até o psicológico abala, né? Na sequência até da própria carreira, né? Porque vai para o auge de uma hora para outra. Isso a gente sabe que influencia. Tem uma pergunta aqui da Fernanda Schweitzer, que é psicóloga do Avaí Futebol Clube, está conosco acompanhando a live. Ela te pergunta o seguinte: Luísa, em algum momento da sua carreira, seja no período de seleção, lesão, transição de carreira, você teve acompanhamento psicológico, e se você acredita que isso é importante na carreira de um atleta? Isso é essencial na carreira de um atleta, mas nunca tive acompanhamento psicológico. Porque na época, a seleção brasileira não tinha essa estrutura que tem hoje, de psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, massagista, preparador físico. Hoje elas têm uma estrutura que eu fico muito feliz por elas. Na minha época de seleção brasileira, a gente não tinha nada disso. Então, o psicólogo era minha colega de quarto. Eu acredito que eu despontei bastante por uma própria característica minha, psicológica, emocional, de lidar com as adversidades, eu não sei. Eu tenho um perfil, né? Hoje até o psicólogo que trabalha com as meninas ali na DIE, ele fala que queria muito ter me visto treinar, porque eu tenho um perfil diferente, assim, de atleta, de como lidar com treinamento, como lidar com a competição. E eu fui descobrindo isso aos poucos, mas um aspecto importante, né? O meu pai, ele é psicólogo, ele nunca se disse estar trabalhando, né, algo comigo, mas eu acho que muito do meu pai, da minha mãe, das atitudes, das posturas que eles tiveram no nosso crescimento, né, na nossa criação, contribuíram para que eu tivesse esse perfil, assim, de atleta. Mas eu acho essencial, o Cristiano, ele é o psicólogo ali do ADL Desk, e ele trabalha muito essa questão com as meninas, muito. Quando ela falou assim, a transição de carreira, foi uma das épocas que eu sofri demais, né? Quando a gente tem que tomar essa decisão de parar de treinar. Eu só fazia isso na minha vida, eu respirava isso, e daí eu tenho que fazer outra, eu vou ter que tentar direcionar tudo para uma outra área, enfim. Foi um momento bem difícil, assim, de me adaptar. Acho que eu demorei uns 2 anos para conseguir. Acho que se eu tivesse um acompanhamento psicológico, não teria sido tão difícil. Bom, estamos ao vivo com Luísa Matsu, nossa medalhista na ginástica e nossa ginasta com mais medalhas de ouro em Jogos Pan-Americanos, e convidando vocês para acompanhar a gente na live do Instagram da Prefeitura Municipal de Florianópolis, Fundação Municipal de Esportes, e pode ir no nosso site também. Vai lá no www.floripaesporte.sc.gov.br. Lá vai ter depois esse vídeo todo, né? Essa live vai estar depois no nosso site para todo mundo acompanhar. Então, né, bacana, pessoal, já me puxando a orelha aqui para não esquecer de salvar o vídeo, pode deixar comigo, pessoal da produção, que eu vou dar conta aqui do recado, prometo não esquecer. A Bruna Maila, auxiliar técnica da ginástica rítmica, me ajudou na formulação de algumas perguntas. A grande Bruninha, nossa campeã do judô também, no JASC aí. Lu, qual foi o JASC que mais marcou para você? Olha, vou te dizer que foi o primeiro JASC. Em 99, eu tinha 11 anos e eu estava competindo fita com a categoria adulta. Então, eu caí ali naquele grupo, as meninas todas mais velhas do que eu, e aquilo me marcou demais, assim. Foi nessa época que eu aprendi também o que era competir.
E me marcou muito aquela competição, assim, muito, muito, muito. Acho que também porque eu era muito nova, né? Então, tá competindo com ginastas muito mais experientes do que eu. Hoje eu olho para as meninas do ginásio com 11 anos, eu penso, coloca uma fita na mão dessa criança e manda competir os jogos abertos. Eu acho que é impossível. Impossível, mas isso foi um marco muito grande para mim. E também 2004, acho que foi um JAS que eu fui campeã geral, eu competi muito bem, isso me marcou muito. Ô Luísa, você era muito chorona? Nada, não caiu uma lágrima do meu olho quando eu treinava, eu Ma- era Mas, mas, coração... mas a gente vê, né? Muitas meninas saem, às vezes, da competição, aguardando o resultado e fica muito ansiosa, tem muita lágrima também, né? Olha, era difícil chorar, difícil, assim, eu chorava quando tava, olha, no limite, assim, ó. Era muito raro, acho que eu era até, me chamavam de coração gelado da equipe, porque eu era bem fechada, assim. Mas em algumas competições, acho que eu chorei. Eu lembro de uma vez que eu esqueci um movimento da minha série, eu tinha me classificado no pódio, e como na final eu esqueci um movimento, eu fiquei fora do pódio. Daí aquilo pra mim, daí eu desabei. Desabei, chorei, 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 chorei. Mas acho que foram poucos os momentos, assim, que eu realmente chorei, assim. Acho que me fazia de dura. Acho que isso era uma... eu acho que era um mecanismo de defesa também. Não sei, assim, de Sim, me pode sentir ser, mais pode ser. forte, assim, sabe? Luísa, você citou um detalhe ali que acabou esquecendo lá, né, um passo lá na série e tal. É comum isso acontecer? Ah, esqueci lá a sequência da série, improvisei e deu certo? Ou quando improvisa, normalmente não dá certo? Isso é com experiência. Nos últimos anos, a gente acaba não esquecendo, né? Mas a gente acaba adaptando o que tem na série. A gente improvisa muito. Mas é muito difícil que fazer essas improvisações quando em ginastas mais novas, né? Que não entendem muito bem o que precisa ter na série, o que não precisa ter. E na época eu era infantil, então eu não entendia. Né? Depois, na categoria adulta, eu lançava, fazia algum movimento errado. Eu tentava substituir, adaptar aquele movimento durante a apresentação e sair. Né? Um olhar clínico da arbitragem, né? Claro que poderia ver que tinha tido alguma falha, mas às vezes não comprometia tanto a nota justamente por esse improviso dentro da série. E isso as meninas conseguem com a repetição no treinamento. Então, quando a gente treina para acertar, mas a gente também treina para o erro. E se eu lançar assim, o que eu vou fazer? Então, com a repetição do treinamento, elas ficam mais preparadas para competir e improvisar. Olha aqui, ó. Muito importante falar isso aqui, ó. O Paulo Shiromatsu está É meu acompanhando a pai. gente também. Ele disse que no início das competições, Luísa não gostava muito da nossa presença no ginásio. Foi muito duro não poder assistir às competições. Depois ela pedia para a gente ir. Começamos a ir em todas as competições. Foi mais aquela questão. Por que isso? Foi aquela questão que você comentou no início, Luísa? Não sei, tá? Eu acho que eu ficava muito nervosa para competir e eu não achava que estava bom. E eu não deixava meus pais, eu só deixei eles ir quando eu achava que eu estava bem. Que eu comecei a fazer a apresentação que eu considerava mais direitinho, assim. Até então eu não deixava eles ir, eu falava que eu ia ficar mais nervosa. Eu acho que eu ia ficar mais nervosa mesmo. E eu tinha que estar bem para eles assistirem. Eu não sei a partir de que ano eles começaram a assistir, mas uma vez que eu autorizei, eles foram para todas, filmaram tudo e batiam foto. E hoje eu me arrependo, porque eu não tenho registros dos primeiros anos. Vamos lá, Luísa, fala um pouco da equipe técnica que trabalha com você, equipe técnica de ginástica rítmica aqui do município. Como é que é o trabalho dessas profissionais e tal, dessas meninas que estão trabalhando diariamente também com o futuro dessas futuras atletas? Olha, a gente tem 60 meninas aproximadamente no projeto de rendimento do treinamento. E ali no Centro de Treinamento de Ginástica Rítmica, que está localizado no Instituto Estadual de Educação, né, nós temos profissionais de fisioterapia, de preparação física, nutricionista, psicólogo, professora de balé e mais a técnicos e auxiliares técnicos. Né? Todos muito capacitados e com uma estrutura excelente para que essas meninas possam se desenvolver e a gente consiga que elas
cheguem no seu melhor desempenho, né? Cada uma dentro das suas limitações e das suas possibilidades, né? Isso é importante deixar claro. Mas se quiser eu falo... Eu não sei se eu estou esquecendo de alguém, mas eu acho que não. Vamos lá, tá? Vamos ver aqui. Bom, a gente está no nosso encaminhamento final, não posso deixar de te perguntar o que você acha dessa iniciativa, né, que é o Esporte de Ouro, e retratar, né, um pouco da história dos nossos atletas, porque tem essa nova geração, o pessoal às vezes não conhece, né, como é que tudo iniciou, como é que foram as dificuldades, acha que tudo é muito fácil, né, acha que tudo é muito difícil. Então, o que você acha, né, desse nosso quadro, né, que é o Esporte de Ouro, toda segunda-feira às 8 horas da noite? Eu acho uma iniciativa excelente, eu fiquei muito feliz com o convite, e é bem isso que tu falou, né? Hoje essas meninas têm essa estrutura porque gerações antes dela batalharam duro por isso. Eu ainda estive numa época que tinha um ginásio para treinar. Ginastas que vieram antes de mim falavam que mudavam de ginásio, enrolavam tapete, desenrolavam tapete, dividiam quadra. E hoje as meninas têm um centro só para elas. Então é muito importante que a gente valorize toda essa história, né? Hoje, se na seleção brasileira tem toda aquela estrutura, também é importante ressaltar que antes não tinha e que ginastas também participavam de competições e treinavam 8, 10 horas por dia sem aquilo que elas têm hoje. Então, valorizar a história do nosso esporte é muito importante e faz com que essas meninas valorizem toda a estrutura que elas têm hoje ali disponível para elas. Vamos lá, estamos chegando no finalzinho. Opa, desculpa, que é uma oportunidade até de eu relembrar, né? Tudo que eu vivenciei, assim, é bem nostálgico, dá bastante saudade e eu fico muito feliz todas as vezes que eu tenho que pegar as medalhas ou rever algumas fotos e reportagens, é muito legal mesmo. Olha lá, vamos lá, vamos pedir para Luísa deixar um recado, né, para quem está assistindo a live. Inclusive o nosso prefeito Jean Loureiro está acompanhando a live, o secretário Douglas, superintendente Antônio da Fundação Municipal de Esportes, secretário Douglas da Secretaria de Cultura. Então deixar uma mensagem, né, para todos que estão assistindo essa live, conhecendo um pouco da história da nossa multicampeã da ginástica. O recado é o meu agradecimento, né? Pela oportunidade de estar aqui, podendo contar um pouco da minha história e que, quem sabe, a gente consiga cada vez mais divulgar esses trabalhos esportivos do nosso município. A gente tem excelentes atletas, excelentes técnicos, excelentes equipes trabalhando aqui no nosso município que tem resultados bastante expressivos e quanto mais a gente divulgar isso, melhor vai ser para o nosso esporte. Olha, Luísa, o pessoal está pedindo para a gente combinar de fazer uma segunda live aí. Segunda live para bater os 3.000 inscritos. Diz que na segunda live só com histórias da Luísa, que disse que o pessoal gostou, amou demais. Né? Estamos aí oscilando entre agora 90, 85, 86, 100 pessoas nos acompanhando nessa live. E o pessoal está me sacaneando, viu, Luísa? Está pedindo aqui, não esquece de fazer o desafio com ela. Porque na live com o Gibran, eu fiz um desafio com o Gibran do remo. Eu e ele remamos numa competição, né? Simulamos um remo virtual. E agora como é que eu vou fazer um desafio com a Luísa? Eu não tenho. Na ginástica rítmica, tem a bola, né? Tem a bola? O pessoal joga. Bola. Não, eu tenho uma almofada aqui, ó. Então eu vou mostrar pro pessoal. Rolamento com a almofada. Não, o rolamento eu não sei se eu vou conseguir, porque não vai pegar aqui toda a nossa estrutura, ela é tímida. Mas eu vou fazer aqui, ó. Vou mostrar para vocês que eu tenho a manha. Atenção, ó. Vou jogar a bola sem ver, vou conversar contigo e vou pegar, quer ver? Ó? Atenção, eu treinei bastante. Vou na pro outro lado aqui, porque eu treinei mais para esse lado aqui, ó. Então vamos lá. Ó. O pessoal faz lá, joga a bola para cima, olha pro lado e... Peraí, não veio. Não funcionou porque eu tava explicando como é que é acontecer. Mas é mais ou menos assim, Luiz, ó. Pega a bola, ó, pessoal, tá vendo aqui a bola, ó. Joga pra cima, isso é muito treino, ó. Sem olhar e caiu. Não deu certo, Luiz. Não deu tá certo, quase. A repetição tá quase, mas é mais um treinamento. A gente vai continuar treinando isso, né? Mas eu quero te agradecer, Luísa, deixando as brincadeiras à parte, né? O pessoal já tá me sacaneando aqui. Não pode. Vamos lá, pessoal. Pedindo outra live, nós vamos bater outra live. Amanda, tá todo mundo aqui ó, pedindo para eu fazer o giro
Eu não sei nem ler o nome do giro que está aqui. Me ajuda aí, Luísa. Eu não. Deixa eu ver se eu consigo ver. Giro. Quem? Não, pessoal, não sei, não consigo entender ali. Mas deve ser um movimento Tem da que fazer ginástica. o espacate, então. Espacate Isso aí, isso aí eu sei fazer, eu sei. Então, ó. Mas é porque, né, a câmera agora não permite. Mas na segunda live eu prometo aí que eu vou fazer o giro com a bola, como é que você falou? O rolamento. O rolamento. Aqui no braço, assim. Esse aí, ó. Se eu tivesse a bola, esse aí eu fazia, ó, só. Ó, mas já com a almofadinha já foi, viu? Tem técnica, viu? Sim, tá quase. Tá quase. Então, na próxima eu vou fazer esse aí perfeito. Luísa, muito obrigado pela tua participação. Fica o convite aí para uma segunda live, a gente voltar com outros assuntos, com outras histórias aí, que eu tenho certeza que isso na tua cabeça vai passando no filme, eu acho que é muito bacana. E a gente que já te conhecia, pôde conhecer um pouco mais da tua história. Então, muito obrigado. Parabéns, sucesso aí como nutricionista, professora de educação física, essa profissional que você essa carreira que você está trilhando aí, né? Mesmo após ser nas competições, né? Agora também trabalhando junto com as meninas da ginástica. Parabéns e sucesso. Tá bom, muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui também. Tá certo. Pessoal, Quem obrigado. Sabe a gente não repete, né? Vamos repetir sim. Segunda-feira que vem tem mais. Fundação Municipal de Esportes, @FME Floripa e Instagram da Prefeitura Municipal de Florianópolis. Um grande beijo, um grande abraço para vocês. Semana que vem tem mais. Valeu!